Fala galera, no vídeo de hoje vamos ver as maiores doenças e epidemias da história da humanidade. Desde já peço para vocês, se gostar do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Confere aí. Bom, gente, no primeiro passo é importante perceber de forma bem simplista como é que se organizam essas doenças. Normalmente, quando uma doença ocorre muito num determinado bairro ou um grupo de bairros, ela tem um caráter de surto. Se essa doença se espalha por vários bairros, atinge todo um município, talvez até mais de um município, já ganha o caráter de uma epidemia. E quando a epidemia ela ganha um caráter global, à medida que atinge mais de um continente, um caráter transnacional, que nós entendemos ela como uma pandemia, que foi agora o caso da Covid-19, quando a OMS decretou essa situação. Existem também as chamadas doenças endêmicas. Aqui no Brasil é muito comum a febre amarela e a dengue, que atingem determinadas regiões de forma constante, sistemática. Na região norte do Brasil, a febre amarela é muito comum. Se por acaso você fazer uma viagem para aquela região, você tem que estar preparado para isso. Normalmente com a vacinação em dia, porque aquela região é abundante nos mosquitos, o Aedes aegypti, que é não só responsável pela febre amarela, mas como também pela dengue, que é endêmica aqui da região do estado do Rio de Janeiro. Em função das chuvas de verão e a possibilidade que esses mosquitos possam colocar seus ovos, a multiplicação deles é muito intensa nesse período, fazendo com que quase sempre no estado do Rio de Janeiro você tenha problemas relacionados com a dengue nesse período. E esse mesmo mosquito que está aqui embaixo, o Aedes aegypti, faz a transmissão não só da febre amarela, mas como da dengue, também do Zika e da chikungunya. Uma coisa que é importante quando falamos de doença é entender o que é doença viral e o que é doença bacteriana. Fundamentalmente, tem características bem distintas, e isso faz com que o tratamento para ambas seja bem diferente. Os vírus são organismos mais simples, mais primitivos. Em função disso, utilizam nossas células para poder se reproduzir, o que não acontece com as bactérias, que têm modos de reprodução próprios. Então, quando se está se tratando de uma doença viral, esse é um grande problema, equacionar até onde você vai atacar o vírus, até onde você vai atacar o sistema do paciente. Por isso que na maioria das viroses, normalmente o tratamento reduz os sintomas, mas não causa cura. As doenças bacterianas são mais facilmente combatidas, porque podemos utilizar os antibióticos. Isso dá uma grande vantagem em relação às doenças virais. Não dá para falar de antibiótico sem falar de Alexander Fleming. Ele foi fundamental ao descobrir a penicilina. Vai ser a base dos antibióticos. E a descoberta de Fleming foi fruto do acaso. À medida que ele deixou no seu laboratório algumas placas com culturas de micro-organismos, só que essas bactérias foram devoradas por fungos. Dessa forma, ele percebeu ali que poderia criar um remédio para doenças bacterianas. Essa descoberta do Fleming foi em 1928. Ele percebe a importância disso e, inclusive, libera as patentes para que qualquer um possa avançar nesses estudos. O desenrolar dessa história vai se dar em 1940, no auge da Segunda Guerra Mundial, onde, de fato, a comunidade científica consegue produzir penicilina em uma grande quantidade, de modo que possa atender os soldados no esforço de guerra. Então, soldados que morriam de infecções no contexto da Segunda Guerra Mundial conseguem rapidamente a cura através do novo e revolucionário remédio que seria a penicilina. Pesquisas científicas e produção de remédios levaram muito tempo, décadas. Então é importante se ter muito cuidado quando observar informações acerca disso. Por exemplo, notícias que falam sobre vírus que são produzidos em laboratório. Não há essa necessidade. Há milhões de anos, os vírus estão na natureza infectando primatas. Muito cuidado ao compartilhar qualquer tipo de notícia sobre um vírus. Por exemplo, no momento agora em relação ao coronavírus, muitas pessoas publicavam vírus chinês. Na verdade, isso é uma forma até preconceituosa de tratar a questão, uma vez que o vírus não deve ser associado a determinada localidade. Então, por favor, não caia nesse erro. Trate com o nome científico estabelecido, Covid-19, uma vez que ele é mais um dos vários coronavírus que existem na natureza. E isso, gente, é provado com pesquisa científica. É a importância da ciência. Quando falamos desse preconceito, eu lembro, por exemplo, da influenza da gripe espanhola no início do século XX. Na verdade, ela recebe esse nome de gripe espanhola, mas ela tem origem no Kansas, nos Estados Unidos. Então, as primeiras mortes foram ocorrer ali. Com a questão da Primeira Guerra Mundial, a doença se espalha para outros continentes, mas originalmente começa nos Estados Unidos. Recebe o nome de gripe espanhola porque a Espanha era um país que não tinha uma censura na imprensa naquele momento e durante o contexto de guerra não se importou, diferente de outros países do mundo que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial e imaginavam que difundir que existia uma doença no seu país poderia ser uma forma de abaixar o moral da tropa. A Espanha, sem essa preocupação, acabou noticiando e acabou levando a fama também. Uma coisa que é curiosa, como falamos das doenças, é que as pessoas têm se assustado cada vez mais com a possibilidade de novas doenças surgirem. Mas isso tende a ser uma coisa muito comum, pelo modelo de vida que nós temos. Cada vez mais e mais estamos deslocando pelo mundo, espalhando vírus e bactérias por todo o local. E também estamos entrando em áreas do planeta que eram restritas aos animais selvagens e às florestas. Ou seja, com o desmatamento, entrando no território dos animais, estamos tendo contato com vírus que antes não tínhamos. Fora os nossos hábitos. Cada vez mais convivemos em cidades aglomeradas de pessoas, em espaços pequenos, nos deslocando de um lugar para o outro, seja por motivos
políticos, até mesmo por turismo. O que acaba acontecendo é que cada vez mais e mais estamos vivendo em espaços confinados, com muita gente no nosso espaço de trabalho, respirando o mesmo ar em ambientes fechados. Falando em transporte, queria avaliar a questão dos aviões. Não só pelo fato de estar confinado naquele espaço ali, mas também pelo fato de estar levando você rapidamente a vários lugares, trazendo a possibilidade de que uma doença possa se expandir rapidamente em vários continentes. Percebe só esse dia que teve um recorde de voos no planeta, dia 30 de 6 de 2018. 202.157 aviões voando pelo planeta. Ou seja, a probabilidade das pessoas expandirem doenças no meio de transporte é muito grande. Mas isso é um fato histórico. Desde que o homem começou a fazer agricultura em grande quantidade, gerou excedente para poder comercializar, houve esse transporte e houve o contato com outras pessoas. Dessa forma, as doenças também se espalhavam, assim como a atividade comercial se expandia. Ou seja, o desenvolvimento do comércio e dos meios de transporte sempre cooperaram para a expansão de doenças, seja no momento colonial, por exemplo, quando da chegada dos europeus aqui na América, seja até mesmo hoje, nas relações de comércio. O símbolo clássico que existe na sociedade para fechar o negócio é o aperto de mãos, que em tempos de coronavírus certamente está sendo repensado e discutido. Ainda focado nesse momento aqui da tela, é importante perceber que a maioria dos ameríndios não morreu pela espada, e sim pelas doenças. Na verdade, as doenças foram a maior causa de morte de nativos da América no contato com os europeus no processo de colonização ao longo desses séculos. No período da colonização, efetivamente a Europa espalhou doenças pelo mundo. Até porque esse continente havia sido vítima no século XIV da grande peste bubônica. Na verdade, é importante perceber que essa doença matou 1/3 da população europeia. Milhões e milhões de pessoas morriam por uma doença bacteriana, transmitida através da pulga dos ratos, fundamentalmente relacionada a questões de higiene. As cidades europeias tinham pouquíssima infraestrutura de higiene. Não tinha rede de esgoto, nem um sistema de coleta de lixo adequada. Dessa forma, os ratos se multiplicavam pelas cidades. Assim, a pulga que mordia o rato, posteriormente picava o ser humano e transmitia essa doença. Uma doença que foi devastadora e que fez que houvesse todo um rearranjo político, econômico, social no contexto da grande crise do século XIV. Um fator muito ruim relacionado a essa peste, além das milhões de mortes, era a perseguição que se fazia em relação a alguns grupos, como por exemplo os judeus, que por não serem cristãos eram colocados como culpados por essa doença. A própria Igreja Católica não encontrava saídas para aquele grande problema. E isso fez também que as pessoas imaginassem que aquela doença naquele momento representaria o fim do mundo. Mas lembrando que aquele momento foi talvez o mais crítico da história da humanidade em relação à peste bubônica. Mas era uma doença que já tinha acontecido muito antes. Na antiguidade já tem registros dessa doença, chegando a matar na época do Império Bizantino 5.000 pessoas por dia. O tifo é uma doença também muito relacionada com grandes aspectos históricos. Quando a gente observa, por exemplo, que ele tem uma transmissão muito parecida com a peste bubônica, à medida que pulgas, piolhos ou carrapatos podem morder ratos e depois seres humanos, dessa forma fazendo a transmissão. É importante notar um grande evento histórico onde a tifo foi responsável pela morte de milhares de pessoas. Foi na invasão de Napoleão à Rússia. Momento crucial da expansão de Napoleão, no momento onde boa parte da Europa está subjugada, Napoleão entende que seria a hora de invadir o grande Império Russo. O problema é que lá ele vai encontrar não só a questão do frio, que foi um grande problema para o enfrentamento, como também seus soldados vão ter problemas relacionados à higiene. Afinal de contas, eram milhares e milhares de quilômetros marchando em condições de higiene muito ruins que propiciavam a multiplicação desses piolhos. Então, dessa forma, Napoleão teve sua primeira grande derrota ali na Rússia. Infelizmente, o tifo vai aparecer em diversos outros episódios históricos. Como dependia muito da questão de higiene, ela vai ser muito comum em prisões e campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Então não só matou muitas pessoas na Primeira Guerra Mundial, como também na Segunda. Dentre as vítimas da Segunda Guerra Mundial, cabe uma menção aqui a Anne Frank, a jovem judia que morreu no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, mas que deixou para nós uma bela obra-prima através do seu diário. Uma doença que está muito atrelada ao subdesenvolvimento é a cólera. A cólera é uma doença que é transmitida através de água ou alimentos contaminados. E aí, principalmente países da África, ainda sofrem muito com isso. A cólera está muito atrelada ao subdesenvolvimento e à falta de água limpa para beber, para lavar os alimentos. Claro que, historicamente, nós temos muitas mortes por cólera também, desde a antiguidade, uma vez que, num ambiente de guerra, por exemplo, não se tinha a condição higiênica básica para lavar alimentos, lavar as mãos, ter o mínimo asseio em relação a isso. Então, dentro dessas condições ruins, as mortes eram muito comuns na antiguidade. Afinal, a água de boa qualidade, infelizmente, até hoje, é privilégio para poucos. A tuberculose também é outra doença bacteriana que vitimou muitas pessoas famosas, tais como Dom Pedro I, Castro Alves ou Frederico Chopin.
É curioso que no final do século XVIII até o século XIX, a tuberculose era vista de uma forma muito romântica, como uma doença de intelectuais. Só que, na verdade, depois ficou muito claro que era fruto de uma má qualidade social. Ficou marcada como um retrato das péssimas condições de moradia e de vida da maioria dos trabalhadores. É uma doença que atinge fortemente os pulmões, fazendo com que a pessoa tenha uma tosse muito intensa e chegue a cuspir sangue. Na tentativa de trazer esclarecimentos e melhorar o tratamento da doença, tivemos um envolvimento do atleta Thiago Silva numa campanha feita pelo governo federal. Ele que contraiu tuberculose quando jogava na Rússia, conseguiu se recuperar e é um caso de sucesso em relação a essa questão. Volto a falar aqui sobre influenza, naquele momento que ele foi responsável pela morte de milhões de pessoas no início do século XX, no contexto da Primeira Guerra Mundial. O influenza chegou a ser descrito por Hipócrates em 412 a.C., mas está até hoje aí graças às suas variadas mutações. A Primeira Guerra Mundial foi muito decisiva para a expansão desse vírus, uma vez que os soldados em péssimas condições de higiene tinham um contato muito próximo um com o outro, não conseguiram manter o distanciamento social, nem medidas básicas de higiene. Assim como sabemos hoje muito bem, o vírus então ia passando de mão em mão, de rosto em rosto, contaminando muita gente. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, que esses soldados voltam para os seus países, a doença se espalha de forma alarmante pelo mundo inteiro. Foram 500 milhões de infectados, um quarto da população mundial sofreu com influenza naquele momento. As matérias de jornal são uma excelente fonte histórica e mostram pra gente como naquele momento se fez para conter a doença. Muito parecido com o que nós tivemos agora. Escolas, igrejas, teatros, todos os estabelecimentos tiveram que ser fechados. A lógica do isolamento social era o mais adequado. Justamente, claro, como nós sabemos, com uma boa higiene das mãos. Estabelecendo uma nova conexão entre doenças e transporte, quero citar o caso do navio Demerara, que veio de Liverpool, passou em Lisboa e depois fez escala no Brasil em Pernambuco, Salvador e Rio de Janeiro. E daqui partiu para a Argentina. Dessa forma, todas as pessoas que estavam contaminadas ali naquele navio contaminaram várias e várias cidades. As matérias do Jornal do Brasil na época evidenciam como essa epidemia foi grande, matando até mesmo o candidato eleito à presidência Rodrigues Alves, que antes de tomar posse morreu em função de complicações oriundas do influenza. Como evidencia a matéria, não só o Rio, mas as principais capitais do Brasil padeciam dessa doença. O Rio em especial, porque era a capital federal, então tinha um grande fluxo de pessoas nos seus portos e ruas. Outro vírus muito conhecido é o ebola. Ele tem um ciclo de transmissão muito parecido com a maioria dos vírus. Surgem em animais e então vão infectar seres humanos que estão morando próximo a esses animais, ou em áreas de floresta. No caso do ebola, temos esse contato de seres humanos e animais selvagens. A fama do ebola se deu muito em função da sua taxa de letalidade, que é altíssima. 51% das pessoas que pegam ebola morrem. Naturalmente, então, os cuidados com esse vírus têm que ser altíssimo, mas ele está muito restrito ainda em algumas comunidades africanas. A velocidade que as pessoas morrem nem permite que elas consigam chegar em outros locais e expandir esse vírus para outros lugares. Outra doença muito conhecida é a febre amarela, que chegou aqui no Brasil num contexto de colonização. Nesses navios que partiam com escravos da África ou produtos da Ásia, viam muitos mosquitos que espalharam essa doença pelas Américas. Sim, o Aedes aegypti, o mesmo mosquito que transmite a dengue, é o que transmite a febre amarela. E tem um ciclo muito parecido também, porque no seu ciclo silvestre ele fica entre animais. O problema é que, como os seres humanos estão cada vez mais desmatando florestas e ocupando espaços que antes não eram deles, o ser humano passa a ter contato com esse mosquito, fazendo com que surtos de febre amarela aconteçam. Inclusive, recentemente no Brasil, mas por ser uma doença muito conhecida no Brasil, ser combatida por muito tempo, por exemplo, o Oswaldo Cruz foi uma personagem muito importante nesse processo, ao descobrir um mosquito como transmissor. E esse iniciou esse grande combate, não só isso, todo um processo para o desenvolvimento dessa vacinação. Hoje a vacina da febre amarela é muito confiável. Com uma dose você pode resolver o seu problema. A malária é tida até hoje como um dos maiores problemas da humanidade. Desde a época do Império Romano ela causava problemas. Muitos historiadores defendem que um dos motivos para o fim do Império Romano se deve aos grandes surtos de malária que aconteceram naquele momento. Juntando isso com os outros problemas. Invasões bárbaras, revoltas de escravos, brigas políticas, esgotamento do modelo de expansão do Império. Todos esses fatores cooperaram juntamente com a malária para o fim do Império Romano. Segundo a ONU, em 2018, a malária atingiu 228 milhões de pessoas e matou mais de 405 mil, sendo um problema muito grande em regiões do Brasil, como a região norte, mas também pelo mundo inteiro. Mas como você pode ver no mapa, muito menos no hemisfério norte. A síndrome de imunodeficiência adquirida, conhecida pela sua sigla em inglês, AIDS, é uma doença que causou muito alvoroço no mundo inteiro nos anos 80 e 90, causando muitas mortes. O vírus HIV é transmitido pelo sangue, daí a importância de ter relações sexuais de uma forma segura. Quando vemos pesquisas como essa aqui embaixo, onde 90% dos jovens sabem que o melhor jeito de evitar o HIV é usar o preservativo,
e apenas 40% usa. Dá para entender melhor porque o número de brasileiros infectados subiu de 2015 a 2018, 13%. Por isso, evidente na AIDS, assim como na maioria das doenças, que conhecimento e atitude são fundamentais para evitar o problema. Agora eu vou falar daquela que é uma doença conhecida como uma das piores de toda a história, a varíola. Os sintomas iniciais são parecidos com uma gripe, mas com o passar do tempo, a dor no corpo se intensifica e surgem na pele manchas vermelhas que se transformarão em pústulas, agravando o cenário. Teria surgido na Índia e vem matando pessoas ao longo de toda a história, desde a antiguidade. Matou pessoas na Grécia Antiga, no Império Romano, durante a colonização das Américas, foi a maior causa de mortes entre ameríndios. Além do horror da doença e da alta letalidade, a varíola se tornou uma doença muito conhecida por ter matado nobres também, seja na antiguidade como o faraó Ramsés V do Egito, seja na Idade Moderna, matando o rei Luís XV da França. Considerado uma doença erradicada pela ONU em 1980, esse processo foi muito longo. Começou ainda no século XVIII, com o cientista Edward Jenner e a sua vacina. Foi um processo muito curioso, num procedimento que hoje certamente não seria utilizado. Percebendo que as senhoras que ordenhavam as vacas não desenvolviam a varíola humana, então ele iniciou o procedimento, retirou o líquido de uma dessas mulheres e injetou em um menino de 8 anos. 6 semanas depois, ele vai contaminar esse menino com a varíola, só que nada acontece com esse menino, que estava naquele momento imunizado. Com sua teoria confirmada, ele publica essas ideias e vai difundir esse tratamento, resolvendo um problema de milhares de anos de toda a humanidade. Com a descoberta da vacina, então, a humanidade dá um grande passo para frente. O grande problema é que, atualmente, algumas pessoas querem dar passos para trás ao combater as vacinas. O movimento anti-vacina hoje, infelizmente, se espalha pelas redes sociais, estabelecendo uma lógica sem bases científicas nenhuma, apoiada em achismos e falta de informação. Na maior parte dos países democráticos, o direito à saúde está garantido na Constituição, e essas crianças têm direito a isso. Pais que optam por não vacinar seus filhos por conta dessas teorias podem estar causando um problema muito sério para essa criança. Uma coisa que é importante ressaltar é que esse tipo de movimento que existe hoje não se pode confundir de forma alguma com o movimento que ocorreu no Brasil no início do século XX, a Revolta Vacina, no Rio de Janeiro. Ali você tem todo um contexto de violência e truculência por parte do Estado, demolição de moradias populares, enfim, todo um contexto de desinformação onde o Estado não garantiu o básico para aquelas pessoas. Para encerrar o nosso vídeo, vamos falar sobre o momento que estamos vivendo, Covid-19. Na verdade, essa família viral é conhecida desde a década de 60. Por que se fala em novo coronavírus, então, nesse momento? Porque nas últimas 2 décadas tivemos 2 grandes casos de coronavírus no mundo. A síndrome respiratória aguda grave em 2003, na Ásia, e a síndrome respiratória do Oriente Médio em 2012. Esses 2 casos foram muito marcantes, evidenciando aí novos hábitos das pessoas, como, por exemplo, o uso de máscara, que se disseminou muito mais ainda na Ásia em função disso. A incidência é muito alta, não tão alta como a do Covid-19, porém percebemos alguns traços em comum. No caso da síndrome respiratória do Oriente Médio, temos os camelos como agentes dessa transmissão. Mas independente se são camelos, se são morcegos, como na Covid-19, o mais importante que temos é manter as orientações básicas da Organização Mundial de Saúde. Nesse momento, o isolamento social é a forma mais eficiente de combater o avanço do vírus. Esse é o entendimento de quase a totalidade da comunidade científica mundial, endossado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Ainda dura a quarentena que estamos vivendo, que infelizmente nem todos respeitam, vamos observar nesses dias o grande envolvimento de médicos, enfermeiros, auxiliares nesse processo, nessa verdadeira batalha contra o coronavírus. Pessoas que estão sendo levadas em meio de trabalho a nível máximo de estresse, mesmo assim se mantido firmes na luta. Temos muitos mortos no Brasil. Nos números de hoje, já passamos de 18 mil mortos. Mas muitos pacientes estão sendo tratados e curados, tratados com coquetéis de remédios, vários antivirais. Não existe solução mágica. Ainda existem várias pesquisas em curso. O desenvolvimento do medicamento, ele requer uma análise muito calma e tranquila para que não gerem efeitos colaterais e sejam prejudiciais ao paciente. Não existe fórmula mágica. Como nós vimos, vários processos científicos são bem complexos e demorados. No momento, dezenas de equipes de pesquisadores estão no mundo inteiro trabalhando para desenvolver uma vacina, que até agora não há. Sabemos que isso pode demorar muito tempo, mas é importante que sigamos as principais medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e que nossos governos, à medida que entenderem que a nossa curva caiu, possam fazer uma retomada para que juntos, com a ciência e com a nossa força, consigamos superar esse momento. Por hoje, meu recado é esse. Até a próxima.